Olá, boa noite. Eu me chamo Melissa Fioravante, sou psicóloga clínica e, como a gente sabe, toda quinta-feira, às 8h30 da noite, nós temos aqui na nossa página do Facebook o nosso projeto Vamos Falar Sobre. E hoje o tema da noite é Vamos Falar sobre Raiva. Sim, galerinha, sempre eu tenho supervisão com vários psicólogos me perguntando sobre como, né, trabalhar raiva com os pacientes. Vocês estão me vendo? Porque eu não sei se eu estou me vendo, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que estamos no Facebook. Deixa eu dar uma olhadinha, acompanhar aqui também no celular, que fica mais fácil. Perguntando isso porque... vamos lá. Galerinha que chegou. Já tem gente aqui me acompanhando. Não sei, qualquer coisa a gente começa de novo. Essa galerinha aqui tá me vendo, tá todo mundo dando joinha. Acho que só eu que não tô me vendo. Só eu que não tô me assistindo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, vocês estão me assistindo. Vocês estão me vendo direitinho. Acho que eu só vou dar uma diminuída aqui nessa luz, ver se fica melhor. Aqui, vamos dar uma iluminada melhor. Vamos ajeitar aqui. Ver se fica melhor assim. Vamos ver. Acho que assim tá bacana, né? Acho que assim, boa noite. Tá me vendo, Ana? Obrigada aqui. Tô tendo que ver aqui. Eu não tô me vendo. Eu sei que eu tô aqui funcionando porque tem o celular aqui me acompanhando. Oi, Vanu, boa noite, minha linda. Então, seja o que Deus quiser. Vocês estão aí me assessorando, ok? Gente, vou fazer a apresentação então inicial, que eu já fiz, mas a galerinha tá chegando. Meu nome é Melissa Fioravante, sou psicóloga clínica e também sou supervisora. E esse é um tema que sempre aparece em terapia, né? Como manejar, como lidar com a raiva, né? Que é uma emoção que está cheia de tabus, inclusive na psicoterapia. Tá? Eu vou falando ao longo do nosso live. Vocês sabem que a gente tem aqui uma conexão aberta o tempo todo. Quando vocês precisarem, vocês podem me fazer perguntas, vocês fazem algum comentário aqui no chat, tá bom? Deixa eu só abrir aqui o meu roteiro, para a gente não se perder. Ok? Continuo não me vendo, mas a galerinha já está aqui chegando. Aproveita, gente, que vocês estão aqui comigo, compartilhem, né, o nosso live com seus colegas, compartilhem no Facebook de vocês, chama a galera para assistir. Quem chegou atrasado, não vai conseguir assistir o nosso live até o finalzinho, não tem o menor problema. A partir de amanhã, a gente já coloca no nosso canal do YouTube, ou vocês encontram também no nosso site www.sementepsicologia.com.br. Ok? Acho que aqui tá funcionando direitinho. Aqui estou me vendo, estou me copiando aqui pelo celular, tá? Bem, para a gente falar de raiva, a gente tem que começar dando spoiler do filme Divertidamente. Quem é que não assistiu até hoje o Divertidamente? Gente, se vocês não tiverem assistido até hoje, você para o que você está fazendo. Inclusive esse live que você está assistindo e vá assistir o Divertidamente, pelo amor de Deus, né, gente? Porque já passou na televisão, já está passando no YouTube, vocês têm acesso geral a esse filme. Quem é da psicologia não tem desculpa para não assistir o filme Divertidamente. E aí eu preciso fazer um parênteses, né? Embora seja um desenho animado, e muita gente acha, né, que desenho animado é feito para criança, eu sou do grupinho de pessoas que acham que desenho animado é feito para gente grande, como eu, por exemplo. Assisto todos os desenhos animados e uso todos eles para trabalhar com psicoeducação, para falar de psicologia, para falar de temas de psicologia, tá? Com desenhos animados. Então, funcionam todos. E um dos mais importantes hoje, que está super em moda falar de educação emocional, é o Divertidamente, ok? Quando a gente fala do desenho Divertidamente, a gente vai falar de uma menina, né,
que dentro da cabeça dela, dentro do cérebro dela, existe uma central de comando. E nessa central de comando que diz o que ela faz, o que ela escolhe, o que ela gosta, o que ela não gosta, as reações comportamentais dela tem como gerentes, né, centrais as 5 emoções: a alegria, a tristeza, que são as duas protagonistas da história, a raiva, o nojo e o medo. Essas emoções, elas não foram escolhidas à toa. Elas são consideradas as 5 emoções básicas. O que seriam essas emoções básicas? Então, assim, no primeiro momento, e eu estou falando para vocês baseado em muitas pesquisas, significam que a gente já nasce com elas. Da mesma forma que a gente nasce com o nariz, a gente nasce com o olho, a gente nasce com a perna, a gente nasce com o coração, a gente nasce com o intestino, nós nascemos com a capacidade de sentir e manifestar pelo menos essas 5 emoções. Então, elas são inatas. A gente já vem com elas dentro da gente. E, independente da cultura, elas podem ser expressas na fisionomia, no rosto, de uma forma que, independente de onde você mora, você vai conseguir entender, interpretar o que aquela pessoa está sentindo. Né? Então, as emoções, elas também são exteriorizadas. E quando a gente exterioriza fazendo gestos no rosto, né? Faça assim. Fazendo assim, né? A gente está dizendo para outra pessoa também como é que a gente está se sentindo. A gente não precisa apenas verbalizar. E aí, essas emoções, né, elas são, não vamos dizer as mais importantes, mas elas têm um grau de importância na vida do sujeito. E aí, o que a gente vem falando e trazendo à tona recentemente é que se elas nascem com a gente e se sabe que tudo que foi feito no nosso corpo, ele tem por objetivo se adaptar e ser adaptável ao ambiente, significa que essas emoções, se elas nascem com a gente, elas também têm por objetivo fazer que nós, humanos, consigamos nos adaptar ao meio em que a gente vive, né? Ao meio social, ao meio ambiente em que nós estamos vivendo. Então, portanto, uma coisa que a gente deve ter bastante atenção, e para muita gente isso pode ser uma grande novidade, é que a gente tem que começar a treinar o nosso vocabulário quando a gente fala sobre as emoções. Então, a partir de agora, vocês não vão falar mais que existem emoções boas ou emoções ruins. Nem emoções positivas, nem emoções negativas. Nem emoções que são adaptativas e nem emoções desadaptativas. O que a gente pode falar é que existem emoções que são mais agradáveis de sentir e emoções que são desagradáveis, que não é muito gostoso. É mais ou menos quando a gente fala de comida. Não tem como a gente falar que o brócolis não tem a sua serventia. Ele tem a sua serventia. Algumas pessoas vão gostar de brócolis, outras pessoas não vão gostar de brócolis. Mas isso não significa que a gente vai falar mal do pobre do brócolis. As emoções, elas têm que começar a se encaixar nesse lugar. A gente não pode, então, dizer que existem emoções ruins ou emoções negativas, porque a gente tem culturalmente a ideia de tudo aquilo que é ruim ou negativo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar da nossa vida. A gente tem que expurgar da nossa vida. A gente tem que retirar. E aí, quando a gente fala de emoções ruins ou emoções negativas, compreende-se, portanto, que aquilo não deveria fazer parte do corpo humano ou não deveria fazer parte da minha humanidade. Não deveria fazer parte da minha vivência. E, portanto, eu vou para a terapia para retirar esse tipo de sentimento ou comportamento. Então, é importante que a gente não pense mais dessa forma. A questão é que, já que existem as emoções e todas elas são importantes para o ser humano, por que falar de raiva? Por que a raiva gera tantos problemas? Porque, na verdade, o problema não são as emoções, mas é a intensidade e a forma como a gente expressa cada uma dessas emoções, né? Ou seja, como eu me relaciono com as pessoas, o grau de intensidade,
o tipo de emoção e a forma como eu manifesto essa emoção, tanto com linguagens verbais, comunicação verbal, comunicação não verbal. No live passado a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre a questão da assertividade, como eu me comunico. Portanto, cada vez mais se faz necessário a gente estar falando sobre algo que chama educação emocional. Nesses anos todos que eu dou supervisão, eu já vi vários psicólogos cometerem um erro, principalmente o pessoal da terapia cognitiva, acreditar que se tem pouco espaço na terapia cognitiva, inclusive na terapia cognitiva tradicional, a terapia beckiana, para se falar das emoções. Na verdade, o principal regulador das tais famosas reestruturações cognitivas é se de fato eu estou tendo uma mudança de pensamento que está sendo coerente com uma mudança de intenção ou intensidade emocional. Então, não dá para a gente falar que a terapia cognitiva tradicional, ela ignora a emoção. Na verdade, ela pontua o papel da emoção de uma maneira importante o tempo todo. O tempo todo a gente está falando de emoção. Inclusive, quando a gente faz os RPDs, os registros de pensamento disfuncionais, né? A gente está ali. A gente acredita que o pensamento ele pode estar mediando essas emoções e até dando novos significados, né? Para que a gente tenha novas emoções. Então, falar de educação emocional, gente, é falar de fazer com que as pessoas saibam nomear as emoções, graduar as emoções, por exemplo. No aspecto raiva, a gente tem desde o espectro raiva, desculpa, a gente tem desde uma irritabilidade, uma raiva pequenininha, até um estado de fúria, que é uma raiva gigantesca. Perceber essas diferenças nas minhas reações físicas, perceber quando eu começo a ter sinais fisiológicos de que eu estou tendo essas emoções, é importantíssimo. E um espaço para falar disso, quando não é nas escolas, quando não é dentro de casa, que isso deveria acontecer dentro de casa, acontece na terapia. E pensando nisso, né, a gente traz a emoção raiva, de que por muitos anos foi considerada, então, uma emoção prejudicial, uma emoção negativa, né? Muitos tratamentos psicológicos aconteceram, e a gente tem até filmes falando sobre isso, tratamento de choque. Tem um tratamento de choque do Adam Sandler muito bacana, se eu não me engano, é com o Jack Nicholson, né? O cara, ele tem um momento de raiva, embora ele fosse absolutamente passivo, ele tem um momento de raiva no avião e ele vai fazer um tratamento de raiva, para controle de raiva. Então, por muitos anos, acreditou-se que qualquer sinal que a pessoa tivesse de raiva e de agressividade, ela deveria ser tratada para retirar aquilo ali, que a raiva não era uma emoção sociável, né? E aí o tempo todo a gente está pensando e tentando excluir a raiva da nossa vida. Então, a gente já falei aqui no live, né, um pouquinho mais, há uns 5 minutinhos atrás, que falar, sim, de raiva é falar de educação emocional. E para isso, para a gente falar de raiva e pensar em educação emocional, a gente precisa conceitualizar o que é raiva. Mas antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que vocês estão. Alguma dúvida até agora, pessoal? Vocês estão me acompanhando bem? Tá muito estranho não me ver aqui. Gente, hoje estamos com uma galerinha boa aqui. Deixa eu dar um beijo em todo mundo. Gabriel, Juliana, Raquel, a Mary, oi minha linda. Daniel tá aqui com a gente. A Érica já chegou. A Rosilene. Então vamos lá, meu povo. Vamos conceitualizar então o que é raiva. Raiva vocês estão vendo que eu estou fazendo cola aqui para me ver aqui, né, gente? Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma colinha aqui para me achar. Tá? Tô vendo que tem galerinha aqui me perguntando, só um minutinho. Aqui. Só responder o pessoal aqui no WhatsApp, tá? Que aqui eu não consigo falar aqui com vocês. Aqui tem gente me procurando. Aqui, já respondi aqui a galera.
Senão a galera perde. Tem gente aqui no grupo do nosso WhatsApp perguntando, eu não tô entrando, eu não tô entrando. Já vai entrar, André, já vai entrar. Tá bom? Gente, então o que é raiva? É um sentimento de intenso desconforto que resulta na percepção de alguma provocação. Ou seja, alguém está me ofendendo, alguém está me agredindo, está me rejeitando. Esse desconforto que a raiva causa é tão grande que automaticamente a gente tende a revidar e atacar quem causou essa raiva na gente. Então, o tempo todo, quando a gente pensa em raiva, significa que, de alguma forma, eu estou me sentindo prejudicado. E aí, num primeiro momento, a gente já pode pensar se todas as emoções, elas têm um caráter de adaptação, qual seria o valor de adaptação, o valor adaptativo da raiva? Por que que nós, humanos, sentimos raiva? O principal valor adaptativo é que ela é um mecanismo de proteção. O tempo todo a raiva existe para me sinalizar, para me deixar em estado de alerta de que tem alguém tentando me prejudicar. Hoje a gente está pensando no mundo de hoje. Eu quero que vocês lembrem que existiu um momento na nossa humanidade em que nós éramos coletores. Estávamos o tempo todo mudando de um terreno para o outro, tentando lidar com o clima, lidar com a fome, lidar com a seca. E a gente está tentando buscar água e buscar alimento. E muitas vezes recolhendo esses alimentos, tentando armazenar esses alimentos para que a gente possa comer em outros momentos. Então, você imagina que vem um outro humano e tira aquilo ali de mim, tira aquela minha comida, tira a minha água, tira uma manta, assim, né? Uma pele de animal que eu separei para que eu pudesse me proteger do frio, eu vou morrer. E aí, a raiva é na hora que eu percebo que tem alguém me prejudicando, tirando algo que é tão importante para mim. Então, se eu não tenho raiva, a pessoa vai lá, tira algo que eu tenho, depois vai lá e tira de novo, tira a minha comida, tira a minha água, e eu vou morrer. Hoje, a gente não lida com esse tipo de situação, mas a gente tem que lembrar que a gente lida com mecanismos reais ou imaginários. A gente está o tempo todo interpretando, fazendo interpretação, fazendo, como diria meu pai, elocubrando coisas, né? O tempo todo na nossa cabeça. A gente vê inimigos, embora a gente não diga que vai morrer de sede ou de fome diretamente hoje, embora muitas pessoas que fazem, né? Estejam de fato morrendo de sede ou de fome, não é nesse sentido que eu estou falando, é uma forma que a gente tem de se defender. Então, a raiva, ela prepara o organismo, inclusive fisiologicamente, para uma defesa. Então, a gente tem mais adrenalina no corpo, o nosso corpo fica mais fortalecido, a gente começa a hiperventilar mais, né? A gente tem mais distribuição sanguínea no corpo, para que a gente possa correr, para que a gente possa ter mais força, para que a gente possa, de fato, fazer um ataque. Né? Para a gente tentar se defender daquilo que eles estão nos tirando. Mas a gente sabe de tudo que a raiva também não tem essa coisa tão boazinha, né? Muitas pesquisas apontam a raiva como um fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão, doenças coronarianas, a própria morte prematura. Quem é que não tem uma história, um parente que não conhece alguém que morreu de raiva? Deixa eu só explicar, gente. Não é que a pessoa morreu de raiva. A pessoa teve um infarto. A pessoa infartou. Ela teve uma raiva, ela teve uma frustração tão grande que aquilo foi procurar, ela infartou. Claro que a vida sedentária da pessoa, não estou desconsiderando isso não, bom? Mas ela contribui bastante. Então, nesse caso, a gente começa aqui, já dá um spoiler importantíssimo sobre quando a gente vai trabalhar raiva no consultório. A primeira coisa que vocês têm que pensar é que todos os aspectos, independente da emoção, raiva, tudo que vocês forem trabalhar na terapia, vocês sempre tentem identificar, juntamente com o paciente,
qual é a vantagem de sentir, manifestar, se comportar daquela forma. Bem, ao longo dos anos, quando o paciente já chega no consultório, ao longo dos anos, ele mantém esse comportamento de raiva, né? Com pessoas, no trabalho, às vezes mais constante, às vezes menos constante. Mas se ele não parou até agora, é porque alguma vantagem ele tem nisso. Né? A gente chama, não gosto muito desse termo, não, mas algumas pessoas chamam de ganho secundário. Qual é o ganho secundário que o paciente tem em continuar sendo agressivo, raivoso, explosivo? Ou eu até falei no live passado, algumas pessoas confundem sinceridade com agressividade. Tem muita gente que diz, eu sou sincero sim, eu falo sim, eu digo qual é a minha opinião, porque eu não sou falciane. Gente, isso não é ser sincero, isso é ser agressivo, isso é você fazer com que a pessoa engula a sua opinião, isso é fazer com que a pessoa, qualquer pessoa te escute, a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso não é ser sincero, isso é ser agressivo, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, se tem mais gente chegando. A Ocilene chegou. Oi, querida. Que bom que você hoje vem me ver aqui, tá? Vamos lá, então. Vamos pensar, então, agora no tratamento de raiva. Quando eu falo de tratamento de raiva, no consultório, a primeira coisa que a gente tem que ter é cautela. Independente de você trabalhar isso em grupo ou individual. Se você está pensando em criar um protocolo, né, ou trabalhar com protocolo de raiva, que inclusive é o protocolo que eu vou falar aqui para vocês, que eu estou utilizando da Marilda Lippe, tá? Daquele livro de capinha vermelha, já vou citar ele aqui para vocês. Vocês têm que tomar muito cuidado, né? A emoção raiva é uma das emoções que mais causam problemas interpessoais. Porque a raiva, ela não aparece apenas na comunicação, como ela pode acontecer na manifestação física. As pessoas se batem, as pessoas se machucam. A raiva, inclusive, pode gerar morte, né? A partir do momento que você tem atitudes violentas com o outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É importante sempre, se você não tem experiência, você ter ajuda de supervisores, pesquisar, estudar bastante quando você vai trabalhar raiva, principalmente em grupo e principalmente com pessoas que têm traços de raiva e raivas muito mais intensas, tá? O segundo ponto importante é que vocês saibam sobre raiva, seus mecanismos de ação e a mobilização emocional que ela produz tanto em quem sofre a raiva ou quem presencia a raiva. Não dá para pensar em falar sobre raiva no consultório se vocês não souberem o que é raiva, se vocês não souberem como trabalhar, como funciona a raiva dentro do sujeito. Quais são os principais prejuízos? Senão vocês não vão conseguir fazer isso, tá? Primeira coisa que eu já posso começar a ensinar a vocês é que existe uma diferença importante entre as raivas. Nem todo tipo de raiva é parecido e nem todo tipo de pessoa que sente raiva sente da mesma forma. Então, existem pessoas que sentem raiva enquanto estado e raiva enquanto traço. A raiva enquanto estado, ela acontece no período de curta duração e a sua intensidade ela varia. Ela pode aparecer desde uma pequena irritabilidade até um estado de fúria, de acordo com o que a pessoa percebe o acontecimento. Esse tipo de raiva estado, todo mundo já sentiu. É a famosa ideia do pisão no dedão. Ou seja, você já teve um ambiente, principalmente a mulherada intensa. Mulherada que está aqui comigo, vamos lá. Vocês arrumam aquela sandália maravilhosa de fitinha na frente, né? Só com aquela liguinha na frente, que estão os 4, 5, né, gente? Meu quinto dedo fica escondidinho. Aqueles 4 dedões maravilhosos e aquele quinto dedinho escondidinho. Aquele dedão lindo que vocês fazem unha, fica lindo, maravilhoso, vocês vão pra balada, né? E sempre tem uma coleguinha, um saltinho fino do seu lado, que, sem querer, querendo, acaba pisando no seu dedão.
E aí você já sente aquele vermelhidão, né, vindo. Algumas pessoas vão chorar, mas tem gente como eu que vai ficar sentindo aquele vermelhidão. O palavrão, gente, ele vai vir na ponta. Aqui eu não posso falar palavrão, né? Mas quem me conhece sabe que o palavrão é a ponta da língua, que a pessoa que está do outro lado da balada escuta o palavrão vindo, né? E você tem aquele ataque de raiva, de fúria, tá? Isso acontece. Esse tipo de raiva ela vai acontecer. Já a raiva traço, que é uma raiva mais complexa, e ela é uma raiva até mais complicada para ser trabalhada no processo terapêutico, tá? Ela é uma tendência, ela é um padrão de pessoas, né? Essas pessoas, elas têm um padrão de percepção, e esse padrão de percepção, ela acontece em diversas situações que são desagradáveis e são frustrantes. Elas podem envolver ela envolve dois componentes, tá? O temperamento, que é a propensão da pessoa vivenciar a raiva, sem necessariamente ter uma provocação específica, e a própria reação à raiva, é o quão propenso ela está em expressar a raiva. Então, quando a gente pensa em raiva traço, que são aquelas pessoas que têm como característica sentir raiva por mais tempo e em diversas situações, até mesmo quando a gente não tem situação nenhuma para sentir raiva, esses já são pessoas um pouco mais complicadas. Ai, gente, levei um susto aqui. Tá vendo? Isso agora era o momento que eu senti muita. Apareceu um negócio aqui de atualização. Eu acho que o meu áudio tá bem alto aqui. Eu vou dar uma diminuída. E apareceu aqui gritando na tela, mas eu levei um susto horroroso, tá? André já fez aqui um comentário. Melissa, penso que a principal questão é a medida certa e a assertividade da expressão da raiva. Exatamente, mas a gente só tem que tomar cuidado, porque quando a gente pensa em assertividade, Andréia, é possível, pelo que eu estou entendendo aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas entendem que ao expressar uma comunicação assertiva, você já está naturalmente não sentindo raiva. E na verdade não é isso. Você também pode expressar raiva, você também pode expressar indignação. É muito cuidado que você tome, é muito importante que você tome cuidado com a forma e a quantidade, né? E aí é uma coisa que você ensina para a pessoa. Por exemplo, da mesma forma que você pode manifestar tristeza. Quando você fala com alguém e você está triste, você pode falar com essa pessoa estando triste, com um tom triste e chorando. Pode estar conversando com a pessoa e está escorrendo lágrimas. Quando a gente fala de assertividade, muitas vezes as pessoas confundem aquele tom sério, recatado, quase que diplomático. E aí é só que a gente tem que tomar cuidado, que não, você pode estar expressando raiva. Sim, você só tem que tomar cuidado com a quantidade de raiva e até mesmo as situações em que você está expressando essa raiva. Né? Mas eu concordo com você, André, acho que a gente está no caminho certo, né? Então, é muito importante que a gente entenda que sentir raiva é normal. Eu acho que quem está aqui nessa live comigo, eu quero que vocês saibam que eu acabei de fazer esse comentário agora sobre essa atividade. Sentir raiva é absolutamente normal. Então, se é normal, por que eu vou trabalhar para o meu paciente não sentir raiva? Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Tem muito terapeuta intervindo de uma maneira ou equivocada ou mal intencionada para fazer com que o paciente não sinta raiva. Meus amores, a gente quer que ele sinta raiva. Se ele não sentir, ele vai ter uma desregulação emocional. Porque toda vez que aparecer a raiva dentro dele, ele não vai reconhecer os sinais fisiológicos, ele não vai saber o que é aquilo e, portanto, ele não vai saber como fazer. Ele não vai saber como lidar com aquilo ali. Essa é a desregulação emocional, né? Ou seja, ele pega algo que é absolutamente novo
dentro dele e não sabe lidar com aquilo, tá? Então, para que a gente, né, comece a pensar sobre trabalhar a raiva na terapia, o primeiro passo no tratamento é a pessoa aprender a reconhecer a raiva, entender que ela é um sinal de que tem algo errado. Quando a gente fala de reconhecimento da raiva, a gente está falando do reconhecimento tanto cognitivo quanto fisiológico. Eu não vou falar do reconhecimento emocional, porque emocional é nomear exatamente esse mundo interno que está acontecendo dentro de mim. Então, lembra que eu falei com vocês que quando eu sinto raiva, significa que eu estou me sentindo prejudicado, significa que eu estou me sentindo ameaçado, injustiçado, que tem alguém tentando tirar algo que é importante de mim? Bem, é possível, né, depois que a gente for trabalhando, que haja um erro na interpretação da situação. Em alguns momentos não vai ter erro nenhum. As pessoas estão me sacaneando, as pessoas estão me prejudicando e eu estou ficando pé da vida com isso. Mas é bem possível que em várias outras circunstâncias eu não esteja interpretando de uma maneira funcional. E aí, uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção são nas nossas reações fisiológicas. Algumas pessoas, elas não vão conseguir prestar muita atenção no que está passando pela cabeça delas, mas elas vão sentir formigamento, taquicardia, né? O pescoço vai ficando inchado, que a pessoa, né, a respiração vai ficando mais pesada, né? Ela muda a tonicidade muscular dela, infla o peito. Então, existem algumas reações fisiológicas que também sinalizam. Então, o primeiro passo é a pessoa saber reconhecer quando que ela está com raiva. Quando ela está com pouca raiva, quando ela está com média raiva, quando ela está com muita raiva. Saber nomear as várias variações, né? Frustração, chateação, raiva, ira, fúria. E um segundo passo ok, então isso é raiva, isso é quando eu estou com raiva, isso é quando a minha raiva aparece, o que eu faço com isso? Como é que eu controlo? E aí eu vou repetir até ficar chato na cabeça de vocês. Controlar não é extinguir a raiva, ok, meu povo? Controlar significa como eu consigo manifestar essa emoção tendo menos prejuízos, ok? Deixa eu ver se tem mais alguém comentando alguma coisa aqui hoje com a gente. Não? Então, vamos lá. Existe um livro em português, que é o Treino Cognitivo do Controle de Raiva. Ele foi escrito pela Marilda Lippe e pela Lúcia Malagres. Em português, né, é o único livro que vocês vão encontrar que tem um protocolo, né, explicando o que vocês devem fazer em cada sessão. Até pelo nosso tempo, nem é o nosso objetivo eu explicitar cada um desses passo a passo, né? A gente tem um livro muito bacana, então eu vou repetir para vocês, depois eu coloco até lá nos comentários. É o Treino Cognitivo de Controle de Raiva. Ele é de capinha vermelha, tá? Ele é usado na psicoterapia, mas ele também pode ser utilizado em várias partes do livro para ser entregue para o paciente como psicoeducação. Ele tem uma leitura agradável, tem uma leitura fácil, embora tenham termos técnicos, vocês podem estar retirando vários trechos do livro para estar passando como psicoeducação para o paciente de vocês. Então, um ponto já é para vocês utilizarem ele como material de psicoeducação, tá bom? Nesse livro, esse treinamento, ele tem 5 objetivos, tá? E que ele tenta cumprir esses primeiros, ele tenta cumprir esses objetivos de acordo com as sessões que o paciente vai ter. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu acho que a gente está, quem está assistindo a gente nesse live ao vivo, ou vai assistir a gravação, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente fala de protocolos em terapias cognitivas. Porque a gente sabe que muitas vezes, quando a gente faz a conceitualização do nosso caso, essa conceitualização ela é orgânica.
Então, pode ser que eu esteja atendendo um paciente que, juntamente com a raiva, ele tem uma outra questão, que é ser um paciente, por exemplo, com transtorno de personalidade de borderline. E a gente já viu isso em outros lives, que pacientes com transtorno de personalidade são pacientes mais crônicos, mais complexos, que a gente não vai ter resultados satisfatórios em 5, 6 sessões, em 8 sessões. Muitas vezes são pacientes que vão ter dificuldades para formar vínculo. E o paciente borderline, ele tem a característica até de ser impulsivo, de ser explosivo muitas vezes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Pode ser que você comece a trabalhar o protocolo de raiva com o seu paciente e você agarre. Então, enquanto, né, lá no livro você está na primeira, segunda, terceira sessão, você já tem 3 sessões com o paciente que você ainda está realizando o que no livro diz a primeira sessão. A gente tem que ter essa flexibilidade, essa vocês entenderam? Esse jogo de cintura, tá? Esse jogo de cintura vocês têm que ter o tempo todo, ok? Então vamos lá. Primeiro objetivo: identificar cognições, perceber as sensações físicas e emocionais que antecedem a expressão da raiva. Meu povo, isso é importante até quando vocês vão trabalhar a raiva com crianças e adolescentes, tá? Não é apenas com adultos, não. Vocês vão trabalhar educação emocional com crianças, o primeiro objetivo em qualquer emoção é identificar quais são as reações físicas e emocionais que antecedem a expressão da tristeza, do nojo, do medo, da alegria. Vocês têm que fazer isso em todas. Esse é o objetivo primário da educação emocional, tá? Um segundo objetivo, e aí sim vocês vão começar a fazer uso de recursos de técnicas de reestruturação cognitiva, técnicas de parada de pensamento, técnicas de imagem, né? E isso é muito importante. Vocês vão fazer roleplay com a pessoa, vocês vão fazer algumas técnicas de relaxamento, tá? Quem tiver um pouquinho mais de dúvida, já deixa eu fazer aqui rapidinho o jabá. Dia 23 e 24 de novembro, vamos ter o nosso curso de técnicas, o nosso curso online de técnicas. Então, tá uma pequena dúvida, assiste o nosso curso aí, adquire o nosso curso, que tá aí, ó, nas redes sociais, para qualquer pessoa, ok? Então, esse segundo objetivo é começar a fazer a intervenção da raiva. E aí a gente faz no segundo momento. Mas olha só que interessante. Eu só faço essa intervenção a partir do momento que eu já ensinei para o meu paciente o que é raiva, como que ela se manifesta, como que ela se manifesta fisiologicamente e quais são os pensamentos que passam pela minha cabeça, ok? Aí sim a gente vai começar a fazer a intervenção, começar a identificar ela no dia a dia, né? E começar a tentar diminuir ou atacar essa raiva. O terceiro é uma redução da excitabilidade fisiológica gerada pela ação energética da raiva. Eu não sei se vocês já viram algumas pessoas com raiva, mas muitas delas parece que elas entram em transe. Na hora que elas começam a ficar com raiva, numa discussão, você retira a pessoa, aquele retirar a pessoa, aquele retirar da situação, não faz ela sair daquele transe que ela está vivenciando, aquele transe fisiológico. O corpo ele entra numa excitação tão grande que por mais que a pessoa já tenha saído da situação que causou ela se sentir prejudicada, né, ela ainda continua naquele estado. E isso é muito ruim. Por quê? Porque ela muitas vezes ela pode continuar ataques de raiva com outras pessoas que não têm nada a ver. Então, o terceiro ponto é a gente conseguir desenvolver uma redução dessa excitabilidade fisiológica. E qual é a principal ferramenta que a gente tem, tá, gente? Exercícios de relaxamento, tá? E focar bastante técnicas de respiração, muito, muito importante. Técnicas de respiração, fazer com que a pessoa consiga. E aí existe um exercício muito legal, que é o exercício do velocímetro, para fazer com que a pessoa reconheça se ela já está a 100 de excitabilidade fisiológica, a 80 de excitabilidade fisiológica. Quanto menor a velocidade do velocímetro,
mais rápido o exercício de respiração consegue atingir a estabilidade ideal, tá? O quarto objetivo é a emissão de comportamento que resolva ou reduza a situação geradora de raiva. Aí, meus amores, a gente entra com treino de assertividade. Ok, eu já senti raiva, mas eu não resolvi o problema. Então, se eu estou sentindo raiva porque alguém me prejudicou, como é que eu faço para não ficar no prejuízo? A emissão da raiva, gente, é para fazer com que a pessoa entenda que é possível que ela tenha sido prejudicada, que algo de importante tenha sido retirado. Mas isso não resolve o problema. O que a gente também precisa ensinar para o nosso paciente é como ele resolve o problema diante de situações em que de fato ele foi injustiçado. Então, vocês imaginam uma situação de trabalho em que ele faz um relatório junto com um colega e o colega assina o relatório apenas. Você mesmo, o relatório foi ótimo, foi levado para uma reunião, foi super elogiado, e o paciente, ou você, nesse caso aí, agora eu já não sei mais em que pessoa que eu estou colocando a história, né? Se sente absolutamente prejudicado, porque ele está correndo atrás de uma promoção. E ele sabe que quanto mais ele for valorizado na empresa, maior a chance dele também ganhar essa promoção. E ele vai ficar pé da vida. Puto nas calças. Só falei puto nas calças, ok? E aí? Ele tem o direito de ficar com ela? Tem. Ele tem o direito de sentir aquilo? Também tem. Mas isso resolve o problema? Não resolve o problema. Então, o que a gente pode sugerir? Dele falar com o coleguinha, falar, olha, o que você fez não foi legal, não gostei do que você fez. Dele chegar para o chefe e falar, olha, então, esse relatório aqui eu fiz também. Meu nome deveria estar aí. Eu deveria ter participado, devia estar participando dos lucros também. Ok? Então, no quarto, a gente vai ensinar, né, a desenvolver habilidades como a própria assertividade para ajudar a pessoa a resolver o problema, tá? E o quinto objetivo, tão importante quanto os outros, é o auto-reforço, né, pelo controle da raiva. Então, assim, é a pessoa também verificar as vantagens, né? Exercícios de elogio nesse momento são muito importantes. Se premiar nesse momento é muito importante. Ó, que maneira eu consegui controlar minha raiva, né? Isso está sendo importante para mim, né? E, ao mesmo tempo, ficar criando prevenção de resposta em situações que no futuro eu saiba que isso pode gerar raiva, o que eu posso fazer, como que eu posso antecipar esse problema, tá? E para finalizar com chave de ouro, tem uma galerinha aqui ainda falando comigo, Raposa Vermelha. Às vezes eu sonho com John Lennon e acordo com raiva. O que você acha ser? Não sei, você pode estar com raiva porque ele morreu, você pode estar com raiva porque você não gostava das músicas dele. Não sei, tem tanta coisa aqui que a gente pode analisar, né? Érica Leal tem um livro, ele é ótimo, né, Érica? Ana Paula Valente, entrei agora. Alguém pode me passar o nome do livro? Ana, eu já vou colocar lá nos comentários. Eu tenho um livro, mas rasguei de tanta raiva. É, de alguma forma ele estava te ajudando a expressar a sua raiva, né? No filme Divertidamente, uma cena onde a raiva só com medo deixa claro que se não. Peraí, que eu acho que eu não li direito. Deixa claro que se não se tem se, então não se mede consequências. Exatamente. Exatamente. Tem um livro em PDF, se alguém se interessar, posso enviar. Treino cognitivo de controle de raiva. Muito bom, a galerinha aqui tá falando. Gente, ele é um livro bacanérrimo, inclusive ele já tem técnicas dentro dele que são bem legais. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar, que aí puxa sardinha para o meu lado, que é falar de terapia do esquema, né? Eu falei o tempo todo na live de hoje sobre trabalhar com pacientes que já chegam na terapia com questões com manifestação de raiva. Mas é fundamental a gente observar pacientes que não sentem raiva nunca.
E se eu falei desde o início da importância da raiva na nossa vida, porque de uma certa forma a raiva está fazendo com que esse sujeito tente se adaptar, sobreviver ao ambiente, quando ele não manifesta a raiva, é porque também tem alguma coisa errada. E uma das principais coisas erradas que a gente está vendo é que ele não manifesta quais são as suas necessidades emocionais. Ele não se coloca, né? Então é muito comum em pacientes passivos, né, não manifestarem o que eles gostam, se eles estão chateados, o que é importante para eles. E principalmente quando ele foi sacaneado, prejudicado, injuriado, injustiçado. Então, quando a gente vai trabalhar com terapia do esquema, uma das técnicas que a gente utiliza chama-se ventilação da raiva. A ventilação da raiva, ela é muito importante em pacientes que tiveram pais abusivos, pais que prejudicaram essa criança. E eu não estou falando de abuso sexual, eu estou falando de abuso também sexual, psicológico, social, moral, tá? Que houve que fez com que essa criança se sentisse limitada, negligenciada, até em casos de pais que superprotegeram tanto essa criança, que fez com que ela criasse, né, uma crença de incompetência, uma crença de fracasso, né? E aí, essa técnica é fundamental para que ela consiga expressar essa raiva na terapia. Né? A gente faz isso depois que a relação terapêutica está bem estabelecida, que você já consegue passar pelas técnicas cognitivas, que você já realiza a reparentalização limitada nas técnicas de imagens, nas técnicas vivenciais. Você pode utilizar essa técnica de ventilação da raiva através de uma dramatização, de uma troca de papéis, através de uma carta, onde ela expressa, né, as necessidades dela. Agora, independente de você escrever ou não, isso tem que ser verbalizado, porque a emoção raiva ela tem que ser sentida na terapia. Tem muito terapeuta que se sente inseguro, porque fala, poxa, Melissa, eu vou causar sofrimento a esse paciente, ele nunca sentiu raiva, vai sentir raiva de uma hora para outra. Eu vou fazer terapia é sofrimento. A gente mudar gera desconforto e gera sofrimento. Claro que vocês vão fazer isso quando vocês enquanto terapeuta, também se sentirem seguros com essa prática. Procurem sempre supervisão, leiam mais sobre o assunto. Então, a raiva ela tem que estar sempre sendo manifestada na terapia, ou porque ela vem como uma queixa do paciente e, portanto, você vai trabalhar, como a gente falou, ou quando nunca é uma queixa do paciente e você precisa fazer com que esse paciente fale mais sobre essa emoção. Ok? Meus amores, o live de hoje foi esse tema sobre raiva. Gente, deixa eu fazer um outro jabá aqui. A Mary Gonçalves foi uma psicóloga que eu já trabalhei com ela e fez um trabalho com esse livro maravilhoso, né, Mary? Se tem alguém que pode estar ajudando vocês aí, dando dicas, é a Mary. A Mary tá aqui, ó. Se quiser, que não assistir ao vivo com a gente, pode fazer comentário, procura ela no Facebook, ela tá com Mary Gonçalves, ok? Ela fez um trabalho muito bacana com adolescente, o resultado foi maravilhoso, tá muito certo. Mais alguma dúvida, meus amores? Foi ótimo esse live. Quem não conseguiu assistir tudo, tá com alguma dúvida, não tem problema não, que já tá aqui no Facebook e também vocês podem compartilhar no nosso canal do YouTube e no nosso site, www.sementepsicologia.com.br. Vocês querem saber mais técnicas para trabalhar não só raiva, como várias outras queixas dos pacientes, vocês vão ficar sabendo no dia 23 e 24 de novembro, no nosso curso online de técnicas em terapias cognitivas. A gente vai ter técnicas cognitivas, técnicas vivenciais e técnicas comportamentais. Eu vou estar ao vivo com vocês, a gente aprendendo um pouquinho mais sobre essas ferramentas que são tão importantes para ajudar os nossos pacientes. Queridos, até semana que vem. Semana que vem a gente tem mais um live. Você citou sobre o transtorno borderline. Teria como fazer uma live falando sobre isso?
Posso sim, Aparecida, mas eu acho que a gente já tem um live sobre isso. Dá uma pesquisada lá nos vídeos do Semente Psicologia. O ano passado, a gente falou sobre todos os transtornos de personalidade, os 10 transtornos de personalidade. Então, a gente tem um live sobre ele. Qualquer coisa, faz uma perguntinha para a gente no nosso WhatsApp do Semente, você acha o nosso WhatsApp lá no site, tá? E aí procura a gente e fala, Melissa, qual que é o link que eu mando para você, tá bom? Meus amores, um beijo grande, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês, ó. Beijinho, beijinho, até semana que vem.